Oi, gente! Chegamos para o nosso segundo dia do segundo pilar, né? Estamos no 8º dia do nosso devocional de inteligência biblicamente emocional e estamos falando sobre o autocontrole, que é a habilidade de controlar e redirecionar impulsos e sentimentos antes de tomar quaisquer decisões. Bom, nós temos memorizado este versículo. Eu acredito que ele é muito interessante porque nós precisamos nos lembrar que enquanto às vezes dentro de nós existem tantas preocupações, ansiedades, aflições que se multiplicam, existe um Deus que quer alegrar a nossa alma, que quer nos consolar, que quer nos tirar todo o peso e toda a opressão. Então que a gente se lembre desse versículo. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Salmo 94, 19. Algo muito interessante que esse versículo me diz é que por mim mesma, a única coisa que eu consigo multiplicar são as minhas preocupações. Mas em Deus eu consigo alcançar alegria, eu obtenho descanso, eu obtenho consolo. E isso revela a minha dependência dele. Pensando nisso, nós vamos começar o nosso segundo estudo sobre o autocontrole, bem lá do princípio. Onde começa o autocontrole, o princípio do autocontrole? Se observarmos a figura ao lado, perceberemos uma ligação em cadeia para se obter resultados. Então, vamos lá. Tudo começa no pensamento. Dos pensamentos, geramos sentimentos. Os sentimentos geram ações. E as ações geram resultados. Diariamente, estamos travando uma luta com nossos sentimentos, a fim de sofrer uma transformação, quando deveríamos focar primeiramente nos nossos pensamentos, onde tudo começa e onde podemos conscientemente atuar com intencionalidade. Ou seja, nossos sentimentos, eles são fruto de pensamentos. Claro, muitas vezes eles são espontâneos, momentâneos, né? De uma forma quase que incontrolável. Mas muitas vezes eles são frutos de pensamentos, de coisas que ficamos cozinhando em nossa mente. E é aí que mora o grande perigo e onde nós poderíamos estar tendo uma intencionalidade mais presente. Vejamos o que a psicóloga Vanessa Mioto observa através da terapia cognitivo-comportamental. Ela diz assim: pensar sobre os pensamentos é uma forma de se questionar se eles estão lhe levando a fins mais funcionais e saudáveis ou ao contrário. Como fazer isso? Primeiro, pergunte-se sobre a qualidade dos seus pensamentos e questione-se sobre eles, pois são apenas pensamentos e não verdades absolutas e imutáveis. E isso é muito importante, pensar sobre a qualidade dos nossos pensamentos. Segundo, identifique as situações que provocam determinados pensamentos ou sentimentos, e sentimentos. Seja o seu próprio aliado e observe o que se passa em sua mente. Terceiro, analise de que maneira isso está contribuindo com o que está sentindo e a forma como age em resposta a esses acontecimentos. E quarto, procure olhar para situações com diferentes pontos de vista. Esta flexibilidade pode auxiliar em processos como tomadas de decisões, releituras de situações negativas, busca por soluções, sentir-se melhor frente a determinados acontecimentos, entre outros. Uma mudança de pensamento provoca mudanças no que você sente e, consequentemente, na forma como age. Então, nós vemos aqui 4 passos muito esclarecedores
de como nossos pensamentos contribuem ou atrapalham, né, os resultados que gostaríamos de ter. Reflita. Olha o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há ou se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A palavra de Deus nos instrui sobre o que devemos pensar. Sabendo que os seus pensamentos têm uma forte ligação com seus sentimentos, ações e resultados, analise que resultados em sua vida você percebe que vieram desses pensamentos. Você consegue descrever os bons e os ruins? É interessante ver o poder dos pensamentos sobre os nossos sentimentos, né? E quando a Bíblia nos manda, nos fala sobre o que pensar, é justamente porque ela sabe, porque Deus está nos ensinando o poder que os pensamentos têm sobre as nossas emoções. E quando nossas emoções tomam o controle, é bem provável que nós saiamos do controle. Então, é necessário que nós possamos estar atentos aos pensamentos que estamos alimentando em nossas mentes. Priorizando bons pensamentos, é meu dever perceber quando começo a desviar para pensamentos negativos e destrutivos. Em 2 Coríntios 10:5, nós vemos: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, quando eu percebo que algum pensamento foge à obediência de Cristo, eu preciso domá-lo, eu preciso levá-lo à obediência de Cristo. Quando eu não faço isso, é bem provável que eu estou mantendo algum ídolo na minha mente, algo que eu estou considerando superior ao que deveria estar debaixo da obediência de Cristo. E A.W. Tozer diz: um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Minha mente abriga ídolos quando não estou disposta a levar cativo meus pensamentos a Cristo, a obediência de Cristo. Eu dou vazão a eles, instigo-os, alimento-os e depois vejo-os me consumirem por meio de sentimentos, palavras e ações que não consigo controlar. Porque, na verdade, quando eu deveria estar controlando os meus pensamentos, eu deixo que cheguem a um ponto de se tornarem ações que não existe mais a possibilidade do controle, né? Quando Deus nos diz sobre o que pensar, é porque Ele sabe que nos pensamentos está a nossa possibilidade de controle. Vamos ver o que a palavra nos diz em 1 Pedro 1,13. Esse é um verso que ficou muito na minha mente e eu gostaria de compartilhar algumas lições importantes sobre ele. Ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13. Olha que interessante, a gente vai ver aqui 3 partes importantes desse texto que a gente vai meditar um pouquinho mais profundo. A primeira é a palavra cingindo, né, que vem do verbo cingir, que faz referência a um termo de preparação de batalha. Né? Cingir era um termo usado porque eles usavam roupas largas, então para que eles pudessem ir para a batalha eles precisavam se cingir, né? Colocar um cinto que segurava suas roupas a fim de que eles pudessem correr e estarem prontos para a batalha nos tempos bíblicos. Essa é uma referência a um termo de preparação de batalha. Então, é como se a nossa atenção tivesse que ser redobrada, porque existe a chance de ataque e a necessidade de defesa. Quando esse termo ele é tomado para se referir ao nosso entendimento, Pedro está nos exortando, então, a estar cientes desse campo de batalha da nossa mente.
em que os nossos desejos estão militando contra o nosso espírito, de acordo com Gálatas 5,17, em que a carne milita contra o espírito. Então, é necessário que protejamos o nosso entendimento. É nesse momento em que precisamos estar atentos aos pensamentos que têm vindo sobre nós. A segunda parte, a palavra que eu gostaria de destacar nesse texto é a palavra, sede sóbrios, a sobriedade, que refere-se ao viver com moderação e em constante equilíbrio. Faz aí uma menção ao domínio próprio, à temperança, E quando nós nos vemos perdendo isso, perdendo essa sobriedade, é sinal de que estamos sendo atacados e que nossa submissão dos pensamentos a Cristo deve ser ativada, É necessário que, ao perceber que estamos vendo que aos poucos perdemos o controle do que estamos pensando, possamos voltar ao princípio e nos perguntar, nos questionar sobre a qualidade dos pensamentos que estamos transmitindo, que estamos ali cultivando em nossas mentes. A terceira palavra, que eu acho também interessante, é essa frasezinha: esperar inteiramente na graça. Ter uma compreensão de nossas expectativas diárias nos fará refletir se estamos obedecendo esse texto. Se nos vemos frustradas, infelizes, ingratas continuamente, é provável que nossa esperança está em coisas que estamos tentando alcançar por nós mesmas e que, conseguindo ou não, ainda nos deixam pesarosas. E sim, apesar de termos vislumbres da graça, não estamos colocando inteiramente nossas expectativas nisso. Então, o que tem nos feito ficar frustradas, infelizes, ingratas? Muitas vezes o fato de estarmos colocando a nossa esperança e a nossa expectativa em algo que não é a graça. E a Bíblia fala para esperarmos inteiramente na graça, ou seja, não uma parte de nós, mas totalmente esperando na graça, deixando que a graça de Deus nos dê satisfação. Então, nossa dependência de Deus, ela se torna pequena e nós colocamos muito de nossa esperança em nossas próprias performances. Nós aprendemos a redirecionar os pensamentos e isso nos fará canalizar nossos sentimentos para uma educação bíblica de nosso falar e agir. Então, quando nós fazemos essa canalização para uma educação bíblica, é um presente que o Espírito Santo está nos dando através da perseverança diária da vida cristã. Ou seja, uma vez que nós aprendemos a esperar na graça e aprendemos sobre a revelação de Cristo e isso nos enche de esperança, nós também aprendemos a depositar menos expectativas em outras coisas que partem de nossas próprias expectativas ou nossas próprias performances ou da performance dos outros. E isso é uma grande chave para que nós não possamos perder a nossa sobriedade e também perder o nosso autocontrole. Vamos refletir então, para finalizar. Como você descreveria a ligação existente de pensamentos, sentimentos, ações e resultados? Vendo aquele quadrinho que a gente colocou no início, tente perceber a ligação entre eles. Você considera a qualidade de seus pensamentos? Como você considera a qualidade de seus pensamentos? Lendo Filipenses 4:8. Você realmente tem pensado somente no que aquele texto diz? Então, como é possível tornar sua mente mais saudável? Como você pode vigiar durante o dia? Pense sobre isso. Outra coisa, você consegue perceber um ídolo na sua mente? Nós já falamos sobre ídolos no autoconhecimento, mas nós também observamos isso quando vemos que um pensamento não está sendo levado cativo à obediência de Cristo. E analise então os 3 pontos observados no versículo de 1 Pedro 1,13 e comente como eles podem ser aplicados na sua vida.
Eu espero que você seja muito abençoada e que esse devocional chegue ao seu coração, mas também chegue bem profundamente aos seus pensamentos. Um abraço.